223 mil novas doses de vacinas contra o coronavírus chegam a Santa Catarina. Mais trabalho e menos dinheiro. A pandemia fez aumentar a demanda por serviços de motoboys, mas o valor pago aos trabalhadores caiu bastante no último ano. E a Procuradoria-Geral da República arquiva a investigação do processo de impeachment contra o governador afastado Carlos Moisés. E depois da nuvem de gafanhotos, dessa vez, gafanhotos gigantes apareceram no meio-oeste de Santa Catarina. Os insetos chegam a medir 15 centímetros de comprimento. Olá, muito boa noite. SCC News desta quarta-feira começando agora com muita informação para você que é de todas as partes do estado de Santa Catarina, para você que está ligadinho com a gente, fique aqui, você vai ficar bem informado. E a gente começa hoje com notícia boa. Santa Catarina vai receber amanhã mais uma remessa de doses da vacina contra o coronavírus para dar continuidade à imunização aqui no estado. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter David Sacramento, que já está ao vivo conosco, direto de Joinville, no norte de Santa Catarina. Boa noite, David. Tem já um número de vacinas que vão chegar amanhã ao estado? Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. A nova remessa de vacinas deve ter 141 mil doses da AstraZeneca e 82 mil doses da Coronavac, o que vai totalizar 223 mil doses da vacina contra a Covid-19 e que serão distribuídas em todo o estado de Santa Catarina. Essas informações foram divulgadas hoje pela secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto. A intenção é continuar a imunização de idosos entre 65 anos e 69 anos, trabalhadores da área da saúde e das forças de segurança. Olha, Bruna, é importante lembrar aqui para quem está nos assistindo, quem já recebeu a primeira dose da vacina tem que ficar atento à data marcada para a aplicação da segunda dose, que é necessária para a imunização completa. De acordo com o vacinômetro do Ministério da Saúde, mais de 44 mil catarinenses e que já receberam aí a primeira dose ainda não foram receber a segunda, então é importante ficar atento. Para saber a agenda de vacinas da sua cidade, nós preparamos um código QR que já aparece aqui no canto da sua tela. É só estar apontando a câmera do seu celular e daí você vai ser direcionado para o nosso site, o portal SCC10. Então tá aí as informações das novas doses que vão chegar ao estado de Santa Catarina. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, David, pelas informações. Notícia boa, então, né, para a gente começar o SCC News de hoje falando a respeito das doses que chegam ao estado. Vamos atualizar, então, o vacinômetro de Santa Catarina. O estado já aplicou 1.099.484 doses de vacinas contra o coronavírus. Esse dado, gente, foi atualizado agora há pouco pela Secretaria de Estado da Saúde. São pouco mais de 43 mil novas doses aplicadas em comparação ao último boletim que foi divulgado na segunda-feira. A gente sempre atualiza aqui para você entender como que é a evolução da aplicação de doses aqui no estado, se está rápido, se está devagar, e isso de fato está acontecendo. O importante é que as doses estão tendo continuidade aqui no estado de Santa Catarina. Eu aproveito agora para atualizar o cenário da pandemia também aqui no estado. 82 pessoas morreram com Covid-19 só de ontem para hoje. 12.313 pessoas já morreram com a doença, isso desde o início da pandemia. Há um mês, esse número era de 8.695, uma diferença bem grande. A ocupação dos leitos de UTI no estado está nesse momento em 96,62%. O número de pessoas que estão em tratamento da doença, ou seja, de casos ativos, aumentou um pouco em comparação ao último boletim. Hoje o estado tem 20.819 casos, mas há um mês esse número era bem maior, 37.119 casos. É uma evolução importante para a gente ver que as medidas aí de contenção da doença, né, de controle da doença, estão de fato sendo efetivas aqui em Santa Catarina. E olha, o tratamento precoce contra a Covid-19, que estava sendo oferecido em Joinville, pode ser suspenso. Lembra, a gente falou desse tratamento aqui. Uma ação na Justiça pediu que a distribuição do kit Covid, formado pelos medicamentos contra o coronavírus, seja suspenso na cidade. A Prefeitura tem um prazo de 3 dias para responder os questionamentos. Entre eles, por exemplo, se os pacientes com a indicação do tratamento são previamente avaliados pelos médicos da rede pública de saúde e se tem mesmo necessidade de apresentação de receita para a retirada dos medicamentos que não tem comprovação ainda científica de fato contra a Covid-19.
A distribuição do kit acontece no Centro de Tratamento Precoce da Tupi. A Câmara de Vereadores de Joinville aprovou uma moção a favor da contratação de uma organização social para ampliar a oferta desse tratamento precoce. Essa moção defende o tratamento sem citar quais seriam os medicamentos. O documento leva de 24 a 48 horas para dar entrada na Prefeitura. Só a partir disso, a Prefeitura vai então poder oferecer um parecer oficial a respeito desse assunto. E a pandemia aumentou, gente, o número de pedidos por delivery. Você tem feito mais pedidos aí na sua casa? Tem pedido a entrega em casa de muitos itens, como, por exemplo, comida, jantar, almoço? Os entregadores ganham mais trabalho, mas, ao mesmo tempo, a renda está menor e o risco maior. Olha só. Os motoboys nunca trabalharam tanto. Basta olhar pelas ruas da cidade que lá estão eles. Acelera aqui, desvia ali e freia, correndo contra o tempo para fazer as entregas. Com a pandemia, muita gente perdeu o emprego e encontrou nas entregas uma alternativa. O número de motoboys cresceu 3,8% no Brasil, chegando a 850 mil. Ao mesmo tempo, a renda de 58,9% desses entregadores diminuiu. É o caso do Fagner. Ele é motoboy de aplicativo há 4 anos. Agora faz entregas também para restaurantes para manter as contas em dia. Agora a gente está tendo que fazer uma carga horária mais pesada, né? Antigamente a gente fazia em torno de 10 horas, 11 horas, agora o pessoal está tendo que fazer 12, 14 horas para ter o mesmo resultado de antigamente. E mesmo assim eles não estão conseguindo ter esse resultado. Muita gente perdeu o emprego, né, e migrou para o motoboy e muito comércio andou fechando. Mas demanda nem sempre significa renda. Hoje aí por baixo uns 7 a 8 mil motoboys na grande Florianópolis, né, numa forma geral, sendo grande parte autônoma, tá? CLT aí eu vou te dizer que não tem, acho que 30% dessa classe. A maneira que se ofertou, né, a demanda, né, na pandemia, né, do jeito que nós estamos aí, acabou muita gente se rendendo a preços impraticáveis aqui na nossa região. Mesmo com o aumento no trabalho e na concorrência, eles seguem pelas ruas com as entregas. A gente hoje em dia tem que sair com o pensamento mais positivo ainda, até por causa da pandemia e até por causa que a gente tem que tratar as pessoas hoje em dia com uma certa sensibilidade maior, até porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro das suas casas e tudo mais, né? Então a gente tenta sempre trazer um pouco de carinho também nas nossas entregas, além da nossa alegria. E como diz seu Jorge, entrega tudo na maior agilidade. Ele não deixa furo, ele não dá mole, ele cruza a cidade. O motoboy é zica, leva sua vida louca dentro do baú. No seu capacete tem um GPS que vai de norte a sul. Tá vendo só? Muita gente tentando aí aliviar as contas, trabalhando do jeito que dá e muitas vezes isso significa mais trabalho e nem sempre mais dinheiro. Vamos mudar de assunto agora para falar de política. Mais desdobramentos no processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés por causa da compra daqueles respiradores do ano passado. Enquanto a gente não tem uma definição, a governadora interina Daniela Rainer segue fazendo mudanças no governo. A Procuradoria-Geral da República decidiu pelo arquivamento da investigação do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés no caso dos respiradores por falta de provas. A decisão segue a linha da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual, da Polícia Civil e outros órgãos de controle. Foi a própria Procuradoria-Geral da República que determinou a busca e apreensão na residência oficial do governador em setembro do ano passado, quando agentes da Polícia Federal entraram na casa e levaram celulares, laptops e documentos, além da quebra do sigilo bancário do governador. Depois da análise desse material, a Procuradoria entendeu que Carlos Moisés não teve participação no caso e nem se omitiu sobre o pagamento antecipado dos equipamentos, como já vinha sendo apontado pela defesa do governador. Foram analisadas uma série de documentos que vão muito além, inclusive, do caderno processual do processo de impeachment, como buscas e apreensões, interceptações telefônicas, ou seja, se vasculhou absolutamente tudo e não se encontrou absolutamente nada que permita qualquer análise da participação ou da omissão juridicamente relevante por parte do governador do Estado. A decisão da Procuradoria-Geral da República não inocenta
inocenta o governador. Carlos Moisés ainda terá que enfrentar o julgamento do Tribunal Misto no processo do impeachment, onde desembargadores e deputados vão decidir pelo afastamento definitivo ou não do cargo. A defesa do governador acredita na absolvição, uma vez que todos os órgãos de investigação já se manifestaram pelo arquivamento das acusações por falta de provas no processo. A defesa hoje protocolou uma petição manifestando-se novamente pela contradita das testemunhas, assim como reforçamos os documentos juntados pela defesa, sua pertinência, a justificativa de cada documento e aproveitamos para juntar o despacho de arquivamento promovido pela Procuradoria-Geral da República. Nas redes sociais, o governador afastado comenta a decisão da PGR e reafirma que, tão logo tomou conhecimento, determinou as medidas cabíveis. A data para o julgamento do Tribunal Misto ainda não foi marcada. Enquanto Carlos Moisés está afastado, Daniela Rainer, governadora interina há 15 dias, já trocou pelo menos 10 nomes do governo, com destaque para a Secretaria da Saúde, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração. Bom, e essa decisão pelo arquivamento das investigações do processo de impeachment pela Procuradoria-Geral da República é o assunto de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Boa noite, Prisco. Boa noite, Bruna. Caiu que nem uma bomba o despacho da Procuradoria-Geral da República mandando para o arquivo a acusação contra Carlos Moisés no contexto da compra dos respiradores. Agora, caberá ao ministro relator no STJ, Benedito Gonçalves, se posicionar, o que deverá ocorrer a qualquer momento. E tudo indica que será na mesma direção, arquivo. E olha, já tivemos a manifestação de outros órgãos, Polícia Federal, Polícia Civil do Estado, Ministério Público de Santa Catarina, e lá vai pedrada. Ou seja, não se tem nada que se possa efetivamente afirmar que o governador afastado tinha conhecimento do pagamento antecipado e que, portanto, não teria pecado nem por omissão e nem mesmo por participação nesse conluio desta operação desastrosa que abriu um buraco nas finanças do Estado na casa de 33 milhões. Agora é aguardar e observar como vão se comportar os julgadores. 5 deputados e 5 desembargadores. Se assim mesmo vão cassar o mandato de Carlos Moisés ou se ele, muito provavelmente, retorna à administração estadual. A gente vai mostrar agora uma cena que aconteceu aqui em Florianópolis. Olha só a ousadia de um homem hoje. E esse vídeo que você está vendo aí, esses fios, é a fiação dos semáforos que ficam na região atrás do Ticem, na Avenida Gustavo Richa, no cruzamento, aqui em Florianópolis. Pois então, um homem foi pego em flagrante pela Guarda Municipal da capital, furtando esses fios em plena luz do dia. Ele foi apreendido, foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia, para aqueles procedimentos administrativos, e ele já possui 5 passagens pela polícia. Então, às vezes, se você está passando aí por uma região da cidade e vê uma cena como essa, nem acredita que pode ser, de fato, um roubo acontecendo, né? Mas pode. E aí fique ligado que você pode, quem sabe, ajudar e avisar a polícia. E a Polícia Federal deflagrou uma operação hoje na Serra Catarinense em combate ao comércio ilegal de fibras óticas vindas do Paraguai. A operação teve início depois de uma denúncia anônima que um funcionário público estaria revendendo a fibra ilegalmente. De acordo com a investigação, ele teria recebido quase 3 milhões de reais de pessoas e empresas em Santa Catarina. A polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em Otacílio Costa e também em Lages. Os investigados vão responder por contrabando e lavagem de dinheiro. Podem cumprir pena entre 4 e 14 anos de prisão. Vamos acompanhar agora outras ocorrências pelo estado. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Florianópolis e Balneário Camboriú, em apoio à Polícia Civil do Rio de Janeiro. A operação combate os suspeitos de uma organização criminosa responsável por crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, entre eles um ex-policial militar. Além de movimentações milionárias em contas bancárias, os suspeitos teriam criado empresas de fachada e vazado informações de operações policiais. 2 veículos foram apreendidos em uma casa de luxo no norte da ilha, em Florianópolis.
3 pessoas foram presas, entre elas um ex-prefeito do município de Imaruí e ex-servidores públicos. Os mandados fazem parte de uma operação em combate a crimes de organização criminosa e fraudes em licitações. Documentos e aparelhos eletrônicos também foram apreendidos. Os mandados foram cumpridos em Laguna e Imaruí, no sul do estado. Uma estufa de drogas foi encontrada pela Polícia Civil em uma casa em Florianópolis. No local foram apreendidos cerca de 30 pés de maconha. Um casal estava na residência no momento do flagrante. O homem assumiu ser o proprietário das drogas. O inquérito policial agora vai investigar o caso. Os casos de violência doméstica continuam a acontecer em Santa Catarina. Apesar do menor número de denúncias registradas pela Polícia Militar em 2020, os casos ainda são realidade. No ano passado, mais de 26 mil vítimas denunciaram os agressores, só nos 6 primeiros meses do ano. O recente episódio ocorrido no município de Rodeio, no início dessa semana, acende mais uma vez esse alerta. Um problema que merece atenção e de toda a sociedade. O crime bárbaro chocou o país. Um homem foi preso em flagrante, acusado de matar a própria filha a facadas no interior de Santa Catarina. Infelizmente, este é o desfecho de boa parte dos casos de violência doméstica. A cultura enraizada nestes episódios reflete uma realidade que segue fazendo vítimas todos os anos. Só este ano, 9 mulheres perderam a vida, vítimas de feminicídio em Santa Catarina. Em boa parte dos casos, elas já vinham sofrendo agressões psicológicas. Por isso, as redes de proteção à mulher incentivam a busca por ajuda logo nos primeiros sinais de agressividade identificados em casa. Então, toda mulher, mesmo que esteja com dúvida, que esteja sofrendo algum tipo de violência, pode procurar uma delegacia especializada ou qualquer outra delegacia de polícia em Santa Catarina, que ela receberá toda a orientação necessária. Todas as medidas já passam a ser tomadas a partir daquele momento, para resguardar a proteção dessa mulher. Em Santa Catarina, mais de 18 mil mulheres denunciaram agressões entre janeiro e março deste ano. O número é menor que o ano anterior, em que 900 mulheres a mais foram vítimas de violência no estado. E é na formação que uma faculdade da Grande Florianópolis tem apostado para ajudar a reduzir os crimes de violência contra a mulher. A coordenadora do curso de Direito incentiva os alunos a ampliar o conhecimento no assunto. O curso de Direito, ele auxilia as mulheres que são encaminhadas pela Rede Catarina no sentido de fazer uma primeira orientação jurídica, a fim de que as mulheres possam entender os seus direitos, buscar os seus direitos e garantir a proteção que todo o aparato jurídico nacional permite a estas mulheres. Além das denúncias, outros meios de apoio têm se mostrado essenciais na mudança deste cenário. A Sala Lilás da Polícia Civil é um exemplo. Instalada dentro de delegacias, aqui as mulheres encontram o acolhimento e a segurança necessários para cessar definitivamente os episódios de violência. Essas mulheres, então, ao ter contato com qualquer tipo de violência, podem, então, registrar esse boletim de ocorrência. Podem também registrar boletim de ocorrência através do site da Polícia Civil ou ainda fazer denúncias através do 181, que é um disque denúncia da Polícia Civil de Santa Catarina, bem como através do número do WhatsApp 48 988 44 0011. Daqui a pouco a gente vai mostrar algo bem curioso. Você já deve ter visto gafanhotos, né? Mas já imaginou um inseto desses com 15 centímetros? A gente volta já.